irmãos, é uma fé que crê nas realidades espirituais. Louvado o nome do Senhor, que leva à justiça, que busca a Deus, amados irmãos, que crê na sua bondade, que tem confiança na sua palavra. Que fé, irmãos, a sua igreja, a igreja de Cristo, ela tem na atualidade, irmãos. A fé, como eu já disse para você, é o firme fundamento, irmãos, das coisas que não vemos, mas nós cremos, irmãos. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Aí você pergunta para mim nesta noite, o que é fé, irmão? Fé é a igreja crer na palavra de Deus. Fé é a igreja crer no Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vemos, irmãos, que pela fé em Deus, os homens no Antigo Testamento, eles alcançaram a graça de Deus, eles alcançaram o testemunho, amados irmãos. Vemos, irmãos, que na atualidade a igreja, irmãos, não tem confiado mais, a igreja já não tem mais fé, já não acredita, irmãos, nos dons espirituais de Deus. A igreja já não tem mais fé, amados irmãos. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que nós estamos aqui nesta noite de hoje, é por causa da graça de Jesus. Nós estamos aqui por causa da misericórdia de Jesus. Há momentos que na caminhada você pensa em desistir, você pensa em parar, mas sabe por que você está aqui? É por causa da graça de Deus. Sabe por que você está na noite de hoje sentindo a presença de Deus? É por causa da minha graça, é a graça de Deus, amado. Esses dias, ouvi um pregador, irmão, pregador prega em vários lugares, e ele falando, irmão, da dificuldade que passa. Muitas das vezes a pessoa vê ali bem, pregando, orando, fazendo a vontade de Deus, mas há dificuldade, irmãos. Glória a Deus, mas no meio da dificuldade, passa por dia de desânimo, passa por dia difícil, mas Deus anima por intermédio da sua graça, para você estar aqui, para você estar na presença dele. Pela fé, amados irmãos, nesse capítulo, entendemos que os mundos foi criado pela palavra de Deus. Foram criados de maneira que aquilo que se vê foi feito do que é aparente, amados irmãos. E vimos aqui nesta palavra, ele vai nos dar alguns exemplos de fé, amados irmãos. Glória a Deus. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou um testemunho que agrada a Deus, amados irmãos. Aleluia. Aí eu pergunto para a igreja, para mim e para você, irmãos, nós temos achado, irmãos, em nossas vidas esse testemunho para agradar a Deus, irmãos? Vemos que Enoque Deus tirou da terra, vemos que Enoque não sumiu, irmãos. Deus levou para si, Deus levou seu filho para si, para morar na sua morada celestial. Aleluia. Vemos, irmãos, que esse texto vai falar: ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluia. Pela fé, igreja, neste texto, vai nos narrar, vai nos dar alguns exemplos. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, meus irmãos, temeu para a salvação da sua família. A Bíblia vai dizer que ele preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça segundo a fé. Vemos mais um exemplo de fé. Abraão, amados irmãos, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança. Saiu
sem saber para onde ir. Aleluia, Jesus. Então, igreja, vamos confiar em Deus, irmãos. Aleluia. Vamos acreditar, irmãos. Vemos que tem muitos homens no Antigo Testamento que Deus fizera a promessa, que Deus prometeu aquela terra prometida. Vemos que tem muitos homens que Deus falou que a descendência seria grande, irmãos. Mas muitos não entraram nesta terra, mas acreditaram na promessa de Deus, amados irmãos. Mas sabe, irmãos, porque não desanimou estes homens? Porque a pátria deles não é aqui. Aleluia. A pátria desses heróis da fé é uma pátria celestial. É uma pátria celestial. Ei, Abraão, ele não vai, irmãos, receber muitas promessas aqui que Deus havia prometido. Mas a sua descendência, ele cumpre a promessa. Mas Deus tira Abraão e leva para uma pátria celestial. Porque nós não somos daqui não, igreja. Somos peregrinos. Aleluia. Somos forasteiros, irmãos. Aleluia. Mas que cada um, amados irmãos, possa, irmãos, viver em retidão a Deus. Que cada um possa buscar a face de Deus. Que cada um possa buscar a presença de Deus. Que nada venha roubar a alegria, irmãos, de você entrar na pátria que Deus tem preparado para você entrar. Glória a Deus. Vimos, irmãos, que os heróis, eles perseveraram. E ficou um exemplo de fé para mim e para você. Aleluia. Ficou um exemplo de fé para nós não desistir, irmãos. Louvado o nome do Senhor. Vimos, irmãos, que a igreja em si, irmãos, a Bíblia em si não é só vitória, amados irmãos. A Bíblia em si, ela nos narra, amados irmãos, vidas de sofrimento. A Bíblia em si, ela vai nos narrar, irmãos, que muitos sofreram, amados irmãos. A Bíblia vai nos falar que muitos profetas, eles foram apedrejados. A Bíblia vai nos falar, irmão, que muitos morreram ao fio da espada. A Bíblia vai nos falar, irmão, que muitos foram desamparados, aflitos e maltratados. Mas Deus não desampara. Mas Deus não desampara, irmãos. Deus é lindo. Deus maravilhoso, Senhor Jesus. Aleluia. E o apóstolo Paulo fala, irmãos, Glória a Deus, aleluia. que é um tesouro, irmãos, dentro de mim e de você. E é por causa desse tesouro, igreja, é por causa desse tesouro que está dentro do vaso de barro que nós não paramos, irmãos. E esse tesouro é a presença de Jesus. É a presença de Jesus. Mesmo com pouca força, tem um tesouro escondido dentro de você. Tem um tesouro escondido. Tem um tesouro celestial. Aleluia. Aleluia. Às vezes a situação vai parar, a situação vai desistir, a situação está tudo acabado, mas há um tesouro escondido, mas há um tesouro escondido. E qual é este tesouro, irmão? Este tesouro é a presença de Jesus, é a presença de Jesus. É aflito, mas não desamparado, é angustiado, mas não desamparado por Deus. Exemplos de fé, irmãos. Deus é lindo, poderoso. Maravilha, meu Deus. Quem é José? José foi vendido. José foi lançado dentro da cisterna. José foi para uma terra estranha. Foi arrancada a força do meio da sua parentela. Mas sabe o que moveu o propósito de Deus sobre a vida de José? É a fé. É a fé. É a fé em Deus. É a fé. Deus foi com José na cisterna. Deus foi com José